Os que encontraram o texto de Isaías, capítulo 1, digam amém. Vamos fazer a leitura para a nossa edificação? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor e o jumento o dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque há vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade e vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Verso 18. Ainda vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias e o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com a potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água.
O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, te louvamos pela Tua palavra que vem a nós nessa manhã de ceia. E te pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, por meio dela uma vez mais. Que sejamos edificados. E que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Esta é a nossa oração e a nossa súplica, em nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos ministrar nesse texto, nessa manhã de ceia, e o tema que eu identifiquei aqui para essa mensagem é o retrato, ou retratos da realidade, ou retratos da nossa vida. Há muitos anos atrás eu ouvi uma história de um inspetor educacional. Eu não sei se vocês já conviveram com isso. Eu já trabalhei em parceria com muitas escolas públicas e privadas, e eu conheci essa figura, esse personagem. E eu ouvi sobre um inspetor que visitou uma sala de aula de uma escola confessional. E o inspetor, quando entrou na sala, escola confessional é uma escola como o Instituto Presbiteriano, como a Escola Videira, e muitas outras escolas que nós temos aqui na nossa cidade de Goiânia. O inspetor, então, entrou na sala e perguntou o seguinte aos alunos: quem derrubou as muralhas de Jericó? E quando ele fez essa pergunta, fez-se um silêncio muito grande na sala, e de repente um adolescente se levantou e disse: por favor, senhor, não fui eu. Não fui eu quem derrubou as muralhas, né? E aquele inspetor ficou muito impressionado com a ignorância bíblica daquele aluno e daquela sala, e ele foi procurar o diretor da escola e perguntou a ele o que estava acontecendo ali na escola para tamanha ignorância bíblica. E o diretor, então, disse a ele o seguinte, depois de pensar um pouco, olha, eu tenho certeza absoluta de que não foi aquele aluno que derrubou as muralhas de Jericó. Então, o inspetor, preocupado com aquela situação, decidiu, então, escrever uma carta ao responsável pela educação, e depois de escrever essa carta, ele recebeu a resposta, e a resposta era o seguinte: caro senhor, acerca dos muros de Jericó, esse é um assunto que deve ser encaminhado para o Ministério do Trabalho. Irmãos, tudo isso para mostrar para nós que a ignorância a respeito da palavra de Deus pode trazer problemas gravíssimos, seríssimos, contra as nossas vidas individualmente e também contra a nossa vida espiritual. E esse texto de Isaías, capítulo 1, ele nos mostra alguns retratos que revelam a nossa realidade pessoal e talvez a nossa realidade social também. Com as Bíblias abertas no 1º capítulo de Isaías, a gente aprende algumas coisas aí logo nos primeiros 2 versos. Primeira, a origem do profeta Isaías, ele era filho de Amós. Sabe o que isso significa? Ele era proveniente de uma família de grande importância, de elevada posição social na sociedade judaica, o que garantiu ao profeta Isaías um fácil acesso à corte e aos reis. Um segundo aspecto que nós vemos é que na revelação, o profeta Isaías, diz o texto, ele tanto viu quanto ouviu a palavra do Senhor. E eu penso que em nossa reflexão bíblica, nós precisamos ser capazes de ouvir a palavra de Deus, como nós estamos fazendo nessa manhã, de ceia do Senhor, como também de visualizar com a nossa mente aquilo que Deus está falando conosco. Amém? Nós precisamos ouvir, mas precisamos imaginar também
com as nossas mentes, visualizar com as nossas mentes. Nós somos informados dos destinatários, que claramente eram os originais, o povo de Israel, especificamente o reino do sul, chamado Reino de Judá. Mas é claro que essa palavra, segundo o profeta Isaías, era uma palavra também destinada a todo o mundo natural e também espiritual, porque ele convoca os céus e a terra para ouvirem essa mesma palavra. Veja aí no verso 2, ele diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Uma outra coisa que a gente aprende logo no início dessa mensagem é a duração do ministério do profeta Isaías. Foi um ministério que atravessou os reinados de Ezequias, de Acás, de Jotão e Uzias, durando pelo menos 59 anos, do ano 740 a 681 antes de Cristo. Portanto, Deus deu ao profeta Isaías a graça de desenvolver e exercitar um ministério longínquo, um ministério muito longo. E aqui no primeiro capítulo, como eu disse, nós temos pelo menos 3 retratos da realidade. E 3 retratos que nós vamos meditar brevemente nessa manhã, antes de comermos do pão e bebermos do cálice. Primeiro retrato, nós vemos o retrato de um pai desapontado com os seus filhos. Em segundo lugar, nós vemos um outro retrato, o retrato de uma nação ferida, machucada pelo pecado. E o terceiro retrato é o retrato do caminho que pode levar essas pessoas feridas, essas pessoas machucadas à cura. Então vamos pensar no primeiro retrato, de um pai desapontado. Olha aí na sua Bíblia, nos versículos 2, 3 e 4. E olhando para esses versículos, eu gostaria que vocês guardassem na mente e no coração que o pecado que nós cometemos entristece o coração de Deus. Eu queria que você soubesse disso. O pecado que você comete, às vezes deliberadamente, ele não é uma coisa de pouca monta. Ele entristece o coração de Deus. Por isso, a imagem dada pelo Senhor aqui, acerca de si mesmo, é a imagem de um pai desapontado. Por quê? Versículo 2. Ele criou a Israel, a quem ele chama de seu filho, de uma maneira gloriosa. E ele tomou Israel e o engrandeceu, e deu-lhe uma distinção sem precedentes. Israel era uma nação, um povo especial, não apenas por causa da sua história passada, mas também era especial por causa dos planos gloriosos que Deus tinha com aquele povo e para com aquele povo. Então, não era só o passado que importava, era também o futuro. Havia muitas coisas que Deus tinha reservado para aquelas pessoas. Bem, como é que Israel respondeu àquelas benevolências do Senhor, não é? Israel foi, usando uma linguagem humana, uma grande decepção. Foi um grande desapontamento, depois de tudo que Deus fez para com ele. A nação de Israel, diz o texto bíblico de nossa meditação nessa manhã, se revoltou contra o seu Criador, se revoltou contra o seu Redentor, de uma forma impressionante. Olha aí o versículo 3, a ponto de não reconhecerem o seu dono, o seu Criador. A palavra do Senhor aqui, irmãos, foi e continua sendo um apelo à razão. Estava faltando na vida dos israelitas, do povo judeu, bom senso. Estava faltando na vida daquele povo entendimento. E eles agiam de uma forma, digamos, estúpida. Eles estavam vivendo baseados na estupidez. Então, o que era necessário para aquele povo, segundo a palavra do Senhor dada por intermédio do profeta Isaías? Era necessário que eles, incrivelmente, parassem para aprender com os animais irracionais. Eles precisavam aprender com o boi e com o jumento. Pode isso? Seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, povo escolhido por Deus.
eles teriam que aprender com o boi e com o jumento. Porque o boi e o jumento, pelo menos, reconheciam os seus donos, reconheciam e valorizavam aqueles que cuidavam deles. Mas Israel não fazia isso. Queridos irmãos, se nós pensarmos bem a nossa vida, nesse lindo planeta azul chamado Terra, nós vamos nos voltar para Deus o quanto antes. Nós vamos correr para Deus. Mas a loucura e a irracionalidade ignoram constantemente a bondade, a benevolência do Senhor e levam as pessoas à apostasia. Eu estou falando de gente que conhece o Evangelho, que ouve a palavra de Deus e que é tomado por surtos de insanidade. Essas pessoas que vivem dessa forma acabam abandonando a fé e trilhando o caminho da apostasia. Veja o versículo 4. Diz o texto que eles abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Ou seja, eles recuaram. Quantas pessoas hoje não estão recuando? Não estão voltando atrás. Então, esse é o primeiro retrato. O segundo retrato que nós temos, está aí a partir do versículo 5 até o versículo 17, é o retrato de uma nação ferida duramente pelo pecado. E aqui eu gostaria de dizer, o pecado destrói. Pecadinho, pecado e pecadão destroem, matam. Então, em vez de Israel se comportar como era o seu chamado, como uma nação santa, eles se tornaram, veja aí a partir do versículo 5, uma nação pecaminosa, uma nação, um povo carregado de iniquidade, uma raça de malignos, essa é a linguagem do profeta, filhos corruptores. No verso 5, quando a gente pega a nova tradução na linguagem de hoje, a gente lê, porque vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Queridos irmãos, uma vida de pecado é uma vida de automutilação. O apóstolo Paulo não nos deixa errar nesse quesito. Ele nos diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, é a morte eterna. É a morte gradual da nossa saúde física. É a morte gradual da nossa saúde emocional. É a morte, muitas vezes, gradual da nossa vida espiritual. Uma morte lenta, muitas vezes, das bênçãos de Deus. Bênçãos que Deus gostaria de derramar sobre as nossas vidas. Tem pessoas que vão se afastando da comunhão do povo de Deus, e quando eles acordam, já é muito tarde para ajudar os seus filhos. É muito tarde, porque negligenciaram, porque colocaram isso em segundo plano. Mas o povo bendito, nós estamos falando aqui de Israel, de Judá, mergulhados numa vida de pecado, insistiam em permanecer nela, em conviver pacificamente com esses pecados. E eles teriam que lidar com as consequências. Eles já estavam feridos na sua identidade nacional, eles já estavam feridos no seu vigor espiritual de outrora, de outros tempos, e mesmo assim eles continuavam a pecar. É terrível a gente constatar isso, que o pecado está ali corroendo, destruindo a vida das pessoas, mesmo pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, e elas continuam pacificamente convivendo como se estivesse tudo bem. A linguagem do profeta Isaías, a nação estava completamente doente. Veja o texto aí, no verso 5 e 6 novamente. Toda a cabeça está doente, e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele, não há nesse povo, coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Queridos irmãos, a convivência pacífica com o pecado nos faz adoecer.
Uma pessoa que vive uma vida de pecado, isso precisa estar claro para nós aqui, aos olhos de Deus, essa pessoa está coberta de chagas. Você pode estar lindo, linda diante dos homens e da sociedade. As pessoas podem estar te dando 1 milhão de curtidas, mas diante dos olhos de Deus, você está coberto de feridas. Essa é a realidade espiritual. Se nós tivéssemos essa revelação de Deus, nós andaríamos assustados pelas ruas de Goiânia, do Brasil e do mundo. Porque a grande maioria das pessoas está ferida. Estão cobertos de chagas. E somente uma coisa cabe para pessoas que estão numa situação como essa: o genuíno arrependimento. Amém? A confissão humilde e detalhada e discriminada dos nossos pecados. Mas a vida de pecado não ia atingir somente as pessoas. O profeta Isaías, ele é tão claro aqui, ele vai nos dizer que ela também havia desfigurado a terra. E havia se instalado uma gradual e consequente destruição de toda a nação. Você vê que Isaías nos fala aqui de uma terra assolada, ele nos fala de cidades consumidas pelo fogo, ele nos fala de lavouras, consumidas por outras pessoas que não fossem o povo judeu, ele nos fala do empobrecimento da nação, a ponto da nação ser comparada com uma choça, que é edificada no meio da plantação, para os agricultores poderem descansar um pouco, ou vigiarem a plantação. A nação gloriosa de Israel é comparada a essa choça. A destruição total seria inevitável se o Senhor, na sua misericórdia, não houvesse decidido deixar, diz o versículo 9, alguns sobreviventes. Ele decidiu, na sua misericórdia, preservar algumas pessoas. Irmãos, e uma das consequências dessa vida de pecados, sabe o que foi? Sabe o que é, ainda nesses nossos dias? É a perversão do culto a Deus. O culto a Deus foi tão pervertido, que tanto o povo, quanto os líderes do povo de Judá, eles são chamados de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. É uma ironia. Eles são equiparados a duas cidades iníquas, abomináveis aos olhos de Deus, e estavam destinados à destruição. Então eles precisavam compreender algumas coisas. Primeira coisa que eles precisavam compreender, e nós também nessa manhã de ceia, hein? Religião sem verdadeiro temor a Deus é inútil. Veja o versículo 11. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Irmãos, a fé mecânica e oportunista, sem rendição do coração, é vã, é inútil. E Deus diz aqui que ele estava farto, essa é a expressão dele dessas coisas. E ele diz aqui que ele não se agradava de nada daquilo que estava sendo feito lá no templo de Jerusalém. Então, religião sem verdadeiro temor a Deus é inútil. Em segundo lugar, a fé no Senhor envolve toda a nossa vida. Versículo 12. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos átrios? Vir à igreja é algo fundamental. É algo que nós esperamos que todos os membros de nossa igreja façam domingo após domingo. Mas esse deve ser apenas um dos muitos elementos na nossa vida cristã. A verdadeira vida cristã deve ser vivida em todos os âmbitos, em todas as esferas, em todas as áreas. Nós não podemos ser crentes apenas dentro da nossa igreja, nós precisamos ser crentes nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa vida acadêmica, em todas as áreas. Amém? Envolve todas as áreas. Em terceiro lugar, diz o profeta Isaías, é repugnante prestar um culto a Deus e viver uma vida de pecado simultaneamente. Deus considera isso repugnante. Veja o versículo 13. Ele disse: não posso suportar
a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não tem nada mais explícito que isso aqui, irmãos. É você vir ao culto e estar vivendo no seu dia a dia o pecado. Isso é inconcebível aos olhos de Deus. Então, as festas, no versículo 14, a adoração que eles ofereciam, versículo 15, as muitas orações que eles faziam a Deus no templo em Jerusalém, em vez de agradar a Deus, o aborreciam e muito. Deus ficava irado com aquilo, e nenhuma daquelas orações seria de fato ouvida. Agora, por quê? Porque as mãos que estavam se levantando lá no templo, diz o versículo 16 e 17, elas estavam manchadas de sangue. Elas estavam manchadas de pecado. E por isso, aquelas orações não seriam aceitas, não seriam admitidas de forma nenhuma. Eles estavam envolvidos numa prática recorrente do mal, eles estavam praticando injustiças, eles estavam praticando a opressão, eles estavam desrespeitando os órfãos, eles estavam desrespeitando a necessidade das viúvas, tudo isso eles estavam fazendo, e quando chegavam dentro do templo em Jerusalém, eles eram lindos, eles eram muito bonitos, tudo parecia perfeito, mas a pessoa mais importante estava descontente com eles, não estava feliz com o que eles estavam fazendo. E em quarto lugar, o que Deus realmente requeria do seu povo, e é o que Ele requer de nós hoje, era e é arrependimento, purificação, cessar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, praticar a justiça nas esferas que nos competem, atender os explorados, defender o direito órfão da viúva, é isso que nos cabe, essa é a nossa responsabilidade. Amém, irmãos? Nós temos o primeiro retrato, que é o retrato de um pai desapontado, o segundo retrato, que é o retrato de uma nação ferida pelo pecado, e temos também o terceiro retrato, que é o caminho para a cura, a partir do versículo 18, até o final do nosso texto, no versículo 31. Você vê que em meio a uma vida de pecado, de tremenda rebeldia, e também de apostasia, de abandono da fé, Deus pronunciou palavras lindas. Isso é uma coisa que a gente não consegue compreender, a gente só consegue entender isso como sendo uma manifestação da graça de Deus. O povo estava mergulhado no pecado que Deus abominava, e de repente Deus convida esse povo, mergulhado no pecado, a se voltar para Ele. O que Ele propõe? Um arrazoamento. Ele propõe uma conversa amistosa. Sabe quando alguém errou muito com você dentro da sua casa, um filho, ou um funcionário que você tem na sua empresa, e você teria o direito de demiti-lo, depois de tantos erros, e você, com muito carinho, com muita longanimidade, chama aquela pessoa e senta e diz assim: olha, eu quero conversar com você sobre tudo que você tem feito aqui na empresa, eu quero conversar com você sobre as coisas que você tem feito aqui em casa, meu filho, e que tem me entristecido muito. Foi isso que Deus propôs, e de imediato, Ele faz uma afirmação, que não importava a gravidade dos pecados de Judá e de Israel. Veja o versículo 18. Sejam eles como o escarlate, ou sejam eles como o carmesim, eles vão se tornar como a neve, e também como a lã. Em outras palavras, brancos. Agora, para que Deus realize essa obra na vida do seu povo, duas coisas eram necessárias, versículo 19, eles precisariam querer, e segundo, eles precisariam dar ouvidos. Irmãos, os que querem o Senhor, de fato, de verdade, vão ouvir a sua voz. Vocês se lembram das palavras de Jesus? As minhas ovelhas ouvem minha voz, e aqueles que ouvem são abençoados. Diz o texto, versículo 20, comereis o melhor desta terra. É uma promessa, não é? Era isso ou a morte. Ou nós queremos a Deus e damos ouvido à sua palavra, para sermos encharcados com a vida que Deus quer nos oferecer, ou nós seremos e somos
em algum momento, devorados pela espada. Irmãos, quando Deus redime o seu povo, Ele opta, nesse processo de redenção, pela purificação. Ele quer purificar. Você vê que no restante do texto aqui, o Senhor Deus vai fazer um contraste entre aquilo que o povo de Deus deveria ser e o que ele se tornou. Se você prestou bem atenção na nossa leitura, é isso que nós temos aqui, não é? Jerusalém deveria ser uma cidade fiel, mas ela havia se prostituído espiritualmente falando, havia abandonado o Senhor. Ali deveria habitar a retidão, Jerusalém deveria ser um exemplo para o mundo inteiro, mas a cidade foi tomada por homicidas, porque a injustiça proliferou-se naquele lugar. Em vez da nobreza, reinava a bandidagem. Em vez das riquezas, haviam escórias dentro daquela cidade. Em vez de justiça, corrupção e opressão sistematizada. E o que é que Deus faz com tudo isso? Ele decide tratar. Versículo 24: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, voltarei contra ti a minha mão. Aí você pode perguntar assim, por que é que Deus decide fazer isso? Ele já não estendeu o seu cetro de graça? Ele já não disse que ia tornar os nossos pecados brancos, como a neve, como a lã? Sim, ele disse isso, e o cetro de graça continua sem dúvida estendido, mas ele tem que agir assim, para purificar o seu povo. Ele tem que agir dessa maneira, para separar de Israel todo metal impuro. O seu povo, o povo santo, o povo de coração inclinado para Deus é ouro puro. E ele precisa instaurar um processo de purificação para remover as impurezas da vida do povo de Deus e deixar só o ouro. Ele precisa separar no tempo dele, a maneira dele, o joio do trigo. Ele precisa fazer isso. Porém, muitas vezes isso vai acontecer através do sofrimento. Isso vai acontecer através do sofrimento, para levar o seu povo ao arrependimento, à mudança de vida e de atitude. Você vê que, a partir aqui desse versículo 25 até o final do texto, você vê que Deus está determinado a fazer várias coisas. Ele está determinado a purificar, versículo 25, ele está determinado a restituir o seu povo à posição que ele havia perdido, versículo 26, ele está determinado a renomear o seu povo, vão te chamar cidade de justiça ainda, um dia você vai ser chamado de cidade de justiça, versículo 27, e o povo de Deus seria conhecido como um povo pecador, mas arrependido, que se voltou para o seu Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria de concluir essa mensagem aqui, aplicando ela a nós, não é? Embora ela tenha sido destinada originalmente a ajudar ao povo de Israel, ela se aplica sem dúvida alguma a todos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos reconhecer isso, reconhecendo em Deus o nosso Criador e também o nosso Redentor. Então, essa passagem, ela tem em mente 3 tipos de pessoas. E com isso eu vou concluir aqui essa mensagem, nós vamos cear. Em primeiro lugar, ela tem em mente as pessoas que têm o coração endurecido. Se tem alguém aqui hoje, nessa manhã, que chegou aqui nessa igreja, com o coração duro, como uma pedra, essa palavra é para você. A palavra de Deus para você é: volte-se para Deus o mais rápido possível. E eu gostaria de dizer que, embora o seu pecado e o meu desapontem o nosso Deus, Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai amoroso. E eu gostaria de dizer a vocês, quase que num tom apelativo, que não há sentido, que não há razão para você viver longe de Deus. A coisa mais racional que nós podemos fazer nessa vida é caminhar com Deus, é andar com Ele. Somente Ele tem o que nós realmente necessitamos, o que nós realmente precisamos. Não queira afastar-se de Deus. Andar com Deus
é, antes de tudo, uma questão de bom senso e de uma reflexão apropriada. Em segundo lugar, essa mensagem também é às pessoas que vivem uma espécie de hipocrisia, não é? Que vivem uma fé cristã evangélica superficial. E quando uma pessoa é hipócrita, com o tempo ela se torna uma pessoa cínica. São pessoas que estão sorrindo do lado de fora, que estão participando das atividades da igreja, que se parecem gente piedosa, gente que teme a Deus, mas o pecado está lá, manchando e maculando as suas almas. Hoje, todos nós, diante da ceia do Senhor, precisamos decidir se nós vamos parar com tudo isso, parar de tentar agradar a nós mesmos, parar de tentar agradar outras pessoas, para, a partir de hoje, em nome de Jesus, buscar agradar a Deus. Amém? Ao Deus que tudo vê, que tudo sabe, que sonda as profundezas do nosso ser. Quando você vive para agradar a Deus dessa forma, não sobra espaço para hipocrisia, não sobra espaço para dissimulação, você não faz nada para inglês ver, você faz tudo para Deus ver, para Deus que sonda todas as coisas. Nessa manhã, as pessoas que têm sido dominadas pela hipocrisia precisam saber que o que Deus quer de nós é o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Esse é o pedido que Deus faz. E também, essa palavra, finalmente, é uma palavra, as pessoas estão sem esperança. E as pessoas que estão sem esperança precisam saber, baseado em Isaías capítulo 1, que nosso Deus é o Deus que intervém. Mas é preciso desejar mudança. É preciso desejar mudança. É preciso dar ouvidos a Deus, ao que Ele está falando recorrentemente conosco. É preciso tomar o caminho da cura. Se Deus está nos mostrando um caminho da cura, siga esse caminho da cura. Para ser curado, para ser abençoado, para ser uma pessoa melhor, para submeter-se aos processos de purificação que Deus quer realizar na sua vida. Eu não vou dizer para você que o processo de purificação de Deus na sua vida vai ser indolor, mas eu vou dizer a você, em nome de Jesus, que vai ser eficaz. Pode doer na sua vida, mas vai ser eficaz, porque lá na frente, você vai se encontrar uma pessoa curada, sarada e aprovada na presença do nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Os irmãos do louvor já estão se colocando aqui. Eu convido o conselho da igreja, presbítero Zé Alberto, pastor Luiz Antônio, a virem aqui no altar. Peço também aos diáconos que estão no serviço, para que se coloquem a postos. Enquanto eles estão se acomodando, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Hoje a palavra de Deus nos mostrou retratos de uma realidade que é nossa. Deus, nosso Pai, muitas vezes chora por causa das nossas faltas, da nossa obstinação, da nossa soberba, do nosso orgulho. Mas nem porque Ele chora e Ele manifesta o seu desapontamento, Ele deixa de dizer o que precisa mudar em nós. Não pense que Deus vai passar a mão na sua cabeça e dizer que os seus pecados ocultos está tudo bem, que você pode vir à igreja, que ninguém sabe. Não é assim. Não é assim. Deus sabe de todas as coisas. E Ele está nos chamando como um Pai amoroso, porque o sangue dEle tem poder para nos purificar de toda injustiça. Pai Santo, nessa manhã nos achegamos diante de Ti, e ouvindo a Tua palavra, queremos compreender com honestidade o que estamos vivendo.
as coisas que têm nos afastado de Ti. E queremos dizer que o Senhor tem liberdade para atuar nas nossas vidas e mudar aquilo que precisa ser mudado. Porque os Teus planos para nós são melhores, são superiores. Eu te peço que o nosso coração, de todos nós que aqui estamos, esteja e seja inclinado para Te servirmos, para andarmos na Tua presença e para cumprirmos com os Teus desígnios. É a nossa oração, em nome de Jesus.